Boa noite. O meu grupo vai falar sobre iogurte e os integrantes do meu grupo são Edson Júnior, Maria Alice, Stephanie, Jennifer, Tawane e eu, Camária. Vou ficar sobre os conceitos do produto. Mundialmente, é consumido o alimento iogurte lácteo fermentado e se encontra em grande quantidade no mercado. A variedade de iogurtes encontrada nas glândulas do supermercado aumenta a cada dia em razão à exigência cada vez maior dos consumidores e visando atender às especificidades de cada grupo. Como exemplo desses grupos os diabéticos, que tem que ser iogurte zero açúcar, e os tolerantes à lactose, que tem que ser sem a lactose, né? Entende-se por iogurte o produto adicionado ou não de outras substâncias alimentícias, obtido pela coagulação e diminuição do pH do leite ou leite reconstituído, adicionado ou não de outros derivados lácteos. Oi, gente! Hoje eu vou falar para vocês sobre o processo de fermentação do iogurte. Os micro-organismos que são responsáveis pela fermentação, pela fermentação em geral, eles necessitam de energia, tanto para a sobrevivência quanto para a manutenção do seu metabolismo. Então, eles vão utilizar a lactose, que é o açúcar presente no leite, eles vão utilizar isso como fonte de energia. Então, durante o processo de fermentação, nós temos a produção do ácido lático, e ele é tido como produto principal. E também temos várias outras produções de subprodutos que vão interferir diretamente nas características organolépticas do iogurte. O ácido lático ele é resultante da fermentação, e ele vai produzir algumas substâncias que vão desestabilizar a micela de caseína, o que vai formar um processo de coagulação e vai resultar na formação de um gel, o iogurte. Então, o ácido lático, ele vai beneficiar muito o valor nutricional do iogurte durante o processo final. Tanto o iogurte batido quanto o iogurte firme, o processo de fermentação, as reações bioquímicas são as mesmas. As únicas coisas que vão ter de diferente é a questão da produção reológica do coágulo. Essa é a única coisa que vai diferenciar. Então, para a gente ter um iogurte que seja de qualidade, as bactérias elas têm que ser resistentes à degradação, elas têm que ter um poder acidificante médio, e tudo isso vai o quê? Auxiliar na questão da viscosidade, do sabor, do cheiro, resultando num produto de qualidade. Boa noite, pessoal. Agora eu vou falar para vocês sobre as etapas, de fabricação que um iogurte sofre dentro de uma indústria, E agora eu vou falar para vocês um pouco sobre os processos de fabricação. Bom, o processo de fabricação de iogurte ele se deve também, primeiramente, às matérias-primas como leite, leite em pó, açúcar e entre mais. Depois que são obtidas as matérias-primas, ele parte para um processo longo, demorado e bem diversificado, começando pelo primeiro processo, que é a mistura. A mistura, digamos que seja a padronização do leite no teor de gordura, desejável até que estejam ali em níveis que sejam toleráveis, para o consumo humano. Essa mistura ela é levada a um tanque hermético que impede que agentes exteriores, indesejáveis, entrem dentro daquela mistura. A segunda parte que é a homogeneização, que ela é a mistura dos produtos, Vai misturar ali a gordura, o leite e tudo mais. Essa homogeneização é feita em alta pressão. Para que ela serve? Ela reduz os glóbulos de gordura, para obter um produto mais acabado, ou seja, num aspecto mais liso, mais uniforme. Depois da homogeneização já parte para pasteurização, que é um equipamento chamado de pasteurizador, que ou seja, ele aquece toda a mistura do iogurte para matar qualquer micro-organismo indesejável que esteja ainda presente ali dentro. Depois da pasteurização, nós partimos para o processo da fermentação. O que é a fermentação? O leite produz um açúcar, tem um açúcar que se chama lactose. Nessa fermentação, essa lactose é transformada em ácido lático, que será um agente de coagulação do leite. São usadas as bactérias mais utilizadas nessa parte, são a Lactobacillus bulgaricus e os Streptococcus thermophilus, que são usados aí na produção.
em uma temperatura ali mantida, né, de 42 a 43 graus, aproximadamente ali por 4 horas, né, sendo monitorada ali por 4 horas. Depois, eles partem para a cultura de Yorgut. A cultura do Yorgut, que é a associação de Streptococcus, Thermophilus, né, e o Lactobacillus bulgaricus, onde ali cada bactéria tem um pH de desejo, né, e uma temperatura específica. O Thermophilus tem um pH de 6,8 e uma temperatura de 38 graus para ele se desenvolver bem. O Bulgaricus, né, Lactobacillus bulgaricus, aí ele prefere, né, ambiente com pH 6, que é, digamos, um neutro, e a 43 graus, né, a 43 graus de temperatura e tudo mais. A cultura do iogurte, ela deve sempre conter ali um equilíbrio entre essas duas colônias de bactérias, sempre, porque a partir disso esse iogurte começa a se tornar infeccioso, né? Começa a se transformar poluído. Na fermentação do iogurte, o Thermophilus geralmente se desenvolve primeiro, e para que prepare ali o campo para receber o Bulgaricus, né? Para que assim haja sempre um número igual das duas colônias. Depois disso, nós vamos para a composição do iogurte. A composição do iogurte depende da classe do leite que foi empregado, né? A técnica de trabalho, o grau de evaporação, tempo de incubação, né, desse produto, e da qualidade e também da composição da flora microbiana. Depois dessa parte, vamos para o resfriamento, que é quando o produto, né, chega à acidez de desejo, né, quando a lactose ela se transforma em um ácido lático, e depois desse processo, as características então vão sendo obtidas, né. Depois é a adição à base de frutas, que é o que vai dar o sabor ao iogurte. Você quer ele de morango, você quer ele de banana, de uva. É aí que é feita essa parte. Depois vem a embalagem, né, que o iogurte ele é embalado através de uma máquina altamente tecnológica. Então ninguém vai lá tocar naquele iogurte, ninguém chega perto para não alterar suas propriedades. Depois vem a conservação, que é a última, né, que varia aí de 10 graus, 9 graus, 11 graus. E também é dada já a validade, que é de no máximo 35 dias. Boa noite! Eu vou falar sobre os micro-organismos do iogurte. Basicamente, duas bactérias são usadas no processo da fabricação do iogurte, a Lactobacillus bulgaricus e o Streptococcus thermophilus. Durante a fermentação, as bactérias do iogurte crescem produzindo ácido lácteos e é compostos por aromáticos, que formam o coágulo. No início da fermentação, a acidez do leite favorece o crescimento do Streptococcus, estimulando também por alguns aminoácidos livres, especialmente a valina, produzidos pelos lactobacilos, o que provoca o aumento da acidez. Nessa fase, o Streptococcus libera o ácido fórmico, um estimulante de desenvolvimento do lactobacillus. A Lactobacillus bulgaricus é o mais relacionado com a cremosidade e o cheiro do iogurte, enquanto a Streptococcus thermophilus está mais relacionada com a fermentação do iogurte. Bom, agora nós vamos falar sobre os benefícios que o iogurte traz para a nossa saúde. Vamos começar primeiro que o iogurte ele aumenta a imunidade. O consumo regular do iogurte ajuda a recompor as bactérias benéficas da flora intestinal, que são as chamadas probióticas. Esse micro-organismo ele contribui para aumentar a imunidade. Além disso, ele também fortalece os ossos. Por ser derivado do leite, o iogurte ele é uma excelente fonte de cálcio. Então, ele é um mineral muito importante para a saúde dos ossos. Então, quanto antes começar a ingestão de cálcio para prevenir a perda da massa óssea, é muito melhor, né? Ele também é fonte de vitaminas do complexo B. A gente sabe que são vitaminas que ajudam muito a manter a tonicidade muscular do aparelho gastrointestinal. Ele também protege o sistema nervoso. O cálcio, ele é um mineral que ajuda nas contrações musculares e na comunicação das células do sistema nervoso. Com isso, ele há uma melhora de função nos neurônios, que são as células do sistema nervoso, que dão estímulos, que são os impulsos nervosos. Então, isso ajuda a realizar as mais diversas atividades do nosso corpo. Ele também promove o bom humor. A gente sabe que o intestino ele responde por 95% de serotonina de todo o corpo, que é um neurotransmissor responsável pelo bom humor.
Como as bactérias benéficas, que são os probióticos do iogurte, melhoram a saúde desse órgão, o intestino, maiores podem ser as chances de estimular uma sensação de bem-estar e de bom humor. Além disso, ele também melhora o trânsito intestinal. Então, como os probióticos encontrados no iogurte, eles melhoram a saúde do intestino, então o intestino ele tende a ser menos preguiçoso e ele passa a funcionar melhor. Então, se você ingere iogurte regularmente, você tem menos chances de ter uma prisão de ventre ou outras complicações decorrentes de digestão, né? Além disso, também ele é fonte de proteínas. A gente sabe que as proteínas são fundamentais por elas formarem os músculos e as vísceras. Então, as proteínas, elas também constituem hormônios que regulam o funcionamento dos mais diversos órgãos do corpo, e alguns tipos de proteínas ainda servem como anticorpos, ou seja, elas defendem o organismo de agentes agressores. E por último, nós temos que o iogurte ele pode ajudar a emagrecer. Isso foi um estudo feito por uma universidade lá em Tennessee, nos Estados Unidos, em que eles observaram que adultos com obesidade que comiam 3 porções de iogurte desnatado por dia como parte de uma dieta de baixa caloria, eles perderam 22% a mais de peso e 61% a mais de gordura, então, de gordura corporal, do que aqueles que simplesmente cortavam as calorias, né? Então, segundo os autores, os resultados que aumentam as evidências de ingestão de cálcio e de proteínas, tanto do iogurte como de outros derivados lácteos, eles podem ajudar a queimar gordura e promover perda de peso da forma mais acelerada. E é isso. Olá, boa noite. Eu, Jennifer Leal, então vou falar para vocês sobre o método de conservação e armazenamento do iogurte. Bom, a temperatura é um dos fatores ambientais que mais afeta a atividade e o crescimento microbiano. Quando o produto atinge a acidez desejada, ele é resfriado e enviado para outro tanque hermético, tomando todos os cuidados possíveis, né, para que nenhuma das características sejam perdidas até o momento. E a temperatura ideal varia de 1 a 10 graus e o tempo de validade é de 35 dias. Bom, e eu também vou falar para vocês aqui sobre o modo de atuação no frio. Inibe ou retarda as atividades das enzimas microbianas e dos alimentos. Inibe ou retarda a velocidade de outras reações químicas não enzimáticas. A conservação pelo frio tem a vantagem de preservar grande parte do valor nutritivo e organoléptico dos alimentos. Olha aí que bacana, né? E a refrigeração é um método de conservação que utiliza temperaturas acima do ponto de congelação. Na indústria alimentar, essas temperaturas são próximas de 0 grau. Bom, então concluímos a nossa apresentação de iogurte e muito obrigada pela atenção de todos.